Fala, gente, tudo bem? Mais um Sou Cria e hoje aqui comigo o Gleidson nessa mesa para compartilhar mais um episódio dos nossos parceiros, dos nossos grandes empreendedores, a qual nós trazemos aqui para ter luz. E hoje estou aqui com o escritório MCP, representado por Larissa e Tauane, tudo bem? Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Queria que vocês já começassem falando um pouco sobre isso, o que é o escritório, né? Qual é a desenvoltura específica e como que cada uma entra nessa história, como que cada uma traz luz sobre essa grandiosidade que é o serviço de vocês. Sim. O escritório ele foi criado em 2020, no meio da pandemia, no meio do caos, por mim e pelo Gabriel, pensando em soluções jurídicas para os empresários. A gente acreditava e ainda acredita que é um oceano azul trabalhar com as dores jurídicas dos pequenos e médios empresários, É verdade. já que muitos deles pensam que assessoria jurídica é só para as grandes empresas, né? E que eles estão excluídos disso, né? Só quando alcançarem algum patamar que deveriam ter assessoria jurídica. E a gente veio para quebrar esse mito, né? Principalmente na parte preventiva. Então a gente criou o escritório pensando em trazer soluções tributárias, societárias, cíveis, trabalhistas, principalmente na parte de prevenção. Sai muito mais barato para o empreendedor prevenir, investir em prevenção, do que depois chamar um advogado para pagar um Aquele velho incêndio. ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Sim, o ditado é velho, mas é pouco utilizado. A maioria busca a gente através de incêndios. E assim, vocês começam apresentando o ano de início, já um ano assim desafiador, né? O empreendedorismo já é desafiador, mas o ano, com a perspectiva onde nasce o escritório, o PJ, foi um momento diferenciado, né? Não só pela situação da pandemia, mas por realmente iniciar um negócio nesse movimento tão nebuloso, tão oscilante que estava o comércio naquele momento. Sim, nesse momento eu e o Gabriel tínhamos cargos de confiança no governo do estado, então a gente estava totalmente home office. E quem tem cargo de confiança pode advogar, exceto contra o estado, né? Uhum. Contra as outras fazendas, a gente tá livre para Tem essa advogar. autonomia. E aí a gente estava 100% em casa, 100% indoor. Era psicólogo, academia, diversão, trabalho, tudo em casa. E a gente pensou nessa dor, né, do empresário, do pequeno e médio empresário. E com a experiência que a gente vinha, eu com direito tributário, ele com a parte empresarial, de criar o escritório já como fosse um empreendimento jurídico. Então a gente contratou um profissional para fazer um plano de negócios, e aí a gente começou a entender o que era operacional, administrativo, financeiro e comercial do escritório, mesmo que ele fosse composto por 2 pessoas, essas macro-áreas elas precisam existir, Sim, né? com certeza. E isso já é um diferencial, né? Porque normalmente os advogados eles não se colocam inicialmente como uma empresa, eles atuam muito de forma autônoma, né? E o escritório de vocês já nasce como um escritório, como qual seria o termo correto? Como uma pessoa Como uma jurídica. pessoa jurídica Isso. mesmo. E isso faz muita Com o diferença. CNPJ. Faz diferença, muita diferença na tributação. Se fôssemos declarar tudo, se os advogados que trabalham com a pessoa jurídica fossem declarar tudo, provavelmente eles iriam tomar uma mordida de 27,5% de alíquota. Calma aí. Presta atenção você nisso. A gente costuma brincar aqui assim, olha, a gente tem uma consultoria, a consultoria ela é paga, mas a gente tem um conselho e o conselho é de graça. Você quer um conselho ou uma consultoria? As pessoas falam, eu quero um conselho, então compra a consultoria. Mas o que você está dando aqui não é só uma informação importante, mas é um insight para você empreendedor, para você é, advogado também se situar e ter essa percepção. O que você está falando é muito importante, que o quão importante é para todos os empreendedores terem um jurídico ao lado dele, apoiando, orientando, trazendo prevenções em toda a mobilidade de ação dele, né? E eu digo isso porque foi um privilégio não só ter vocês aqui, mas conhecer e como vocês nos ajudaram nesse suporte técnico com o jurídico para a gente ter aqui documentações que
desse segurança e garantia para tudo que a gente movimenta aqui de audiovisual, de contratos e tal. Mas não só para o empreendedor, o quão importante isso é para um advogado, ele saber que ele tem uma projeção, uma responsabilidade e o posicionamento dele diferencia muito no resultado final dele, né? Que bacana isso. Sim. Então, Isso, E aí, pode fala, Tawane. não fala Isso ainda. é muito importante, até por questão de posicionamento também, porque a gente já teve outros parceiros, advogados, que se relacionam com o nosso escritório, deles terem serviços assim de empresas grandes sido recusados do escritório deles porque eles não tinham CNPJ. Então, assim, você ter o CNPJ hoje como advogado, ele te traz diversos benefícios, e um deles é conseguir atuar na área jurídica de grandes empresas. O que, se você tivesse como pessoa física, talvez essa grande empresa não te aceitaria só pelo fato de você não ter um CNPJ. Então, não é só não ter um CNPJ, é realmente deixar de atuar em um oceano azul de Sim, oportunidades. você abre um leque de oportunidades, né? Tendo o CNPJ, porque se você vai atuar para a empresa, necessariamente vai precisar emitir nota. E além do que eu tinha falado antes, né? Se você for declarar corretamente, sem dúvida nenhuma, pela pessoa jurídica, você vai pagar menos tributo. E todo mundo quer pagar tributo, né? Não. Todo mundo quer pagar menos Menos tributo, né? tributo. Na verdade. Todo mundo quer pagar tributo, Sim. assim, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente paga de tributo. Então, Exato. todo mundo quer ganhar muito. Exato. Então, todo mundo quer pagar alguma Sim. coisa de tributo. Só que pelo planejamento tributário, a gente consegue reduzir essa carga e deixar essa carga tributária mais justa. O que muitos advogados não têm e nem devem ter essa informação, né? Porque a formação jurídica é tão ampla que em 5 anos a gente não consegue aprender tudo. É. Principalmente coisas relacionadas a empreendedorismo. Porque um escritório jurídico é uma empresa. Sim. Ele deve ser tratado como uma empresa. Só que não dá tempo de 5 anos a gente aprender as questões de gestão. Eu acredito que toda academia em si, né, ela dá ali foco para cada área, mas é necessário que a gente sempre busque o aprimoramento, o crescimento dentro não só da nossa área, mas de expansões que estão, acho que em paralelo, né, com o nosso segmento, com o nosso serviço. E eu acho Sim. que é isso que tem se executado muito em todos os comércios, né? Hoje o empreendedor ele é multitarefa, até que ele consegue organizar a casa e delegando as demandas. Sim, a gente costuma falar que a faculdade ela não te ensina a ser um empreendedor jurídico, porque ela não te dá essa base do que você precisa ter para ser um empreendedor jurídico, né? E aí a gente acaba a faculdade, a gente quer advogar sozinho, né? A gente quer ser aquele advogado autônomo, a gente quer construir o nosso nome, só que a gente não sabe fazer isso e aí a gente fica perdido. E o engraçado é que o fato de eu ter entrado no escritório se deu muito por isso, né? Eu gostar de buscar eventos de networking, eu gostar de participar desses eventos, foi até num desses eventos que eu conheci a Larissa. Ah, E legal. por isso eu entrei no escritório. E Pensei agora. que tinha sido na faculdade. Não foi. Não. no Foi a vida mesmo Foi que a trouxe vida. A vida vocês. de empreendedoras jurídicas. Sim. Já se portando como Sim. empreendedoras jurídicas. E um desses comportamentos que a gente acredita que o network, que o empreendedor jurídico deve ter, é participação de grupos de networking, que a gente acha que isso agrega muito para dentro do seu negócio. E foi numa participação de grupos de networking, conhecendo um grupo de networking, eu conheci a Larissa, e a gente viu que a gente precisava realmente unir as nossas forças, né? A Larissa me conheceu o meu trabalho, e ela acreditava que unindo as nossas forças a gente teria uma para somar com o trabalho da outra, e hoje o MCP Advogados, né, conta aí com a atuação da Larissa, conta com a atuação do Gabriel aí por trás dos bastidores, né, nos ajudando com Sim. aconselhamentos jurídicos. Quem conhece o Gabriel sabe o crânio, né, que o Gabriel é. Então, assim, isso tudo a gente agradece, assim, o network jurídico, e também, você começou a falar aí, e eu fiquei pensando, nós também, Cria Mais, MCP Advogados, nós também nos conhecemos em networking, Exato. então aí a importância do networking não só para o meio jurídico, mas se você é advogado, se você tem uma outra
frente de negócio, você também precisa de participar desses grupos, porque isso agrega muito valor à sua empresa. O que você não sabe, você pode contar com aquilo que eu sei, e assim como que eu não sei, eu posso contar com o que você sabe. Então, assim, é uma ferramenta muito agregadora, né? Seja para qualquer atividade, a rede de relacionamento vai virar uma rede de apoio, Sim. vai virar uma rede realmente de inúmeras possibilidades construtivas de não só ter ali a pessoa como parceiro, mas ter ali uma pessoa que é expansão do seu negócio. Sim. Que ela vai Exatamente. e ela te leva junto, ela traz para dentro do grupo essas possibilidades. Que E você hoje a gente tá conhece. aqui. Exatamente, você conhece parceiros que no curso natural da sua vida como profissional você não conheceria. Não conheceria o Estúdio Cria Mais se não fosse um grupo de network. E talvez vocês não nos conheceriam sem a MCP aqui, dando audiência e construindo com a gente mais engajamento. E assim, eu sei que você é vascaína e que você é flamenguista. E assim, tem muitas diferenças, né, dentro de uma sociedade. As pessoas têm suas particularidades e tudo mais. E eu acredito que é desafiador a rotina também, né? Como é que é a rotina também, assim, de vocês enquanto não só como empreendedores, mas como é, acadêmica, porque estamos sempre estudando, a rotina de família e como é que é dentro de um escritório isso? Porque as pessoas às vezes olham para o advogado e acham que assim, é tudo metódico, tudo muito faz a mesma coisa. É claro que tem coisas que são de praxe, né? Sim. Mas como que envolve essa rotina aí? Fica pesado, dá para compartilhar? Tem alguma coisa a mais aí nessa parceria que quando essa parceria da Autoane chega na MCP, ela chega com algo complementar? Então, acho que eu posso começar respondendo Pode essa. começar. Quando eu cheguei na MCP, eu estava grávida. Eu cheguei em novembro e a previsão de nascimento da minha filha era para abril. Então, eu estava ali na fase, no meio, né, da minha gestação. E eu sempre vi a minha gestação, assim, foi muito planejado, né? E eu sempre vi minha gestação uma fase da minha vida que eu pudesse desfrutar. E como desfrutar se você está no meio do crescimento do seu negócio e começa aquele turbilhão de informação na sua cabeça e você fica, o que que eu posso fazer para o meu negócio fluir e, ao mesmo tempo, eu conseguir desfrutar da minha maternidade da maneira que eu gostaria. E a cabeça ficou a mil, eu fiquei pensando, eu não vou perder essa oportunidade de juntar o meu conhecimento com o conhecimento da Larissa e participar desse escritório, porque eu acredito muito na visão da Larissa para o escritório e ela também acredita muito na minha visão. Então, a gente sabia que a gente podia ir muito mais longe juntas. E eu fiquei pensando, a gente precisa, né, de uma estratégia para a gente poder fazer isso andar e, ao mesmo tempo, eu desfrutar dessa maternidade. E a gente viu que nós não conseguiríamos se implantar de fato, porque nós já éramos uma empresa, só que nós tínhamos algumas ferramentas que nós ainda não tínhamos, de fato, utilizado dentro do escritório. E uma delas seria a gestão do nosso escritório. E a gestão, ela está muito ligada, tem até um post no meu Instagram que eu falo sobre isso, que a gestão, ela está muito ligada também à gestão do tempo. E o tempo, ele permite não só o empreendedor jurídico, mas qualquer empreendedor a ter... Quando a gente fala de tempo, a gente fala de tempo para gerenciar ferramentas dentro da nossa empresa, mas isso vai muito mais além, porque o tempo que a gente não está dedicando à nossa empresa, a gente consegue usufruir dele com a nossa família. Sim, não é só rotina, Sim, né? e isso é muito importante, porque eu sempre falei, Larissa, a gente organizando isso aqui, a gente pega uma sexta-feira, a gente não vem para o escritório. A gente organizando isso, você tem o seu dia off, eu tenho meu dia off, e é o dia que eu vou curtir com a minha família. Então, você trazer a gestão para dentro do seu negócio fala muito mais sobre o tempo de qualidade que você quer ter com a sua família, disponível para você usufruir com ela, do que propriamente sobre o seu negócio. Porque quando você consegue fazer tudo isso, você consegue estar pensando também na sua família, sabe? E para mim isso era muito importante. E se eu tivesse que priorizar alguma coisa naquele momento, com certeza seria minha família. Não só naquele momento, mas em todos os momentos, né? Se a gente tiver que priorizar uma coisa, a gente vai priorizar a nossa família. Mas ainda de contrapartida, eu também tinha esse sonho de continuar tendo a minha carreira ativa. Não queria abrir mão disso, o momento não era aquele para mim, sabe?
Eu queria continuar com aquilo e a gente conseguiu incluir a gestão no nosso escritório e hoje eu consigo ter diversos momentos com a minha família, a gente consegue fazer o escritório continuar funcionando. Hoje, por exemplo, a gente está aqui, mas o escritório está rodando porque existem outras pessoas que estão fazendo o escritório acontecer por trás de bastidores. Isso é muito importante. E gestão também aumenta o faturamento, né? Sim. Se um processo que eu digo não um processo jurídico, um processo que eu demoraria fazendo 3 horas, se eu consigo reduzir ele para 30 minutos, eu aumento o meu faturamento, né? Aumento o meu HH. Então, é muito importante. E a gente vive aprendendo. O empreendedor, ele precisa entender que a gente vai viver aprendendo. Não importa quantos livros você for ler, não importa quantos cursos você for fazer, você sempre precisa estar se atualizando, se atualizando não só na questão operacional, da prestação jurídica final, mas também na gestão do seu escritório. Porque acredito que nem eu, nem a Tawane e muitos outros advogados não querem ficar advogando até os seus 80 anos, por aí, né? Querem curtir a sua aposentadoria, como a gente vê muitos colegas advogados, senhores de idade, que não conseguem, porque eles são a personificação do escritório. E o tempo não para, né? Não para. O Benjamin Franklin tem uma frase que diz que quem erra no planejar, planeja em falhar. Porque se você erra já nos seus cálculos, você já está determinando algo que não vai ter uma finalidade, né? E é muito sobre isso. A gente sabe, o empreendedorismo leva muito o serviço para casa, mas é importante também separar, né? É importante você ter momentos seus, você ter momentos pessoais, particulares. É claro que a responsabilidade você vai sempre estar contigo, vai sempre caminhar lado a lado. Mas gestão, planejamento é algo que é fundamental. E isso é um destaque de sucesso na empresa de vocês, na marca de vocês, na execução de serviço. Eu lembro que quando eu fiz a consultoria, né, eu tinha ali um documento formalizado, tinha algumas dúvidas, e aí eu pedi orientação, passei os dados, e automaticamente vocês não só tiveram um feedback com aquilo, mas traçaram um plano de execução. Vamos fazer isso, 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 a próxima reunião vai ser assim, e quando a gente chegou naquele processo, como foi estabelecido, a gente já chegou no resultado final executado, porque todo o planejamento que foi direcionado otimizou tempo aqui, otimizou Sim. tempo aí, e a gente caminhou para um viés com objetividade. Isso é muito importante. Sim, é porque foi o que você falou, né? Até mesmo, todas as áreas eu acho que a gente tem que estar em constante evolução, estudando, aprimorando. Mas antes, para mim, eu podia perder, entre aspas, o meu final de semana estudando, porque eu não tinha o meu compromisso que eu tenho hoje com a minha filha. Então, eu podia dedicar o meu tempo no final de semana para estudar, e isso não tinha problema. Hoje, eu não quero levar material de estudo para passar o meu final de semana estudando, exceto que haja algum motivo muito específico para isso, porque eu sei que o meu final de semana é da minha família, é da minha filha. Então, assim, a gente tem horários até dentro do escritório durante a semana que a gente se dedica para poder fazer reunião, para poder traçar estudos. Então, assim, a gente tira esse horário e a gente coloca esse horário. O horário de estudo a gente coloca na agenda durante o nosso horário de trabalho. Não é algo que a gente vai levar para casa para estudar. A gente entende que cada um tem o seu perfil, que cada um faz aquilo que melhor lhe atende, mas hoje esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter os nossos finais de semana totalmente disponíveis para as nossas famílias. Legal. E assim, gestão, né, e o jurídico, né, o meio do advogado tem uma infinidade de áreas. Não sei se esse é o termo certo, né, mas Sim. você trabalha ali com família, um segmento, você trabalha... E assim, vocês atuam em todas essas áreas, vocês têm uma especialidade onde vocês dominam no sentido que só fazem aquilo, ou vocês dividem entre os sócios? Não, cada um fica responsável por algo específico. E como é que funciona isso internamente e a execução de vocês
nessas necessidades jurídicas? Sim, o escritório atua no nicho especializado para empresas, nas áreas especializadas para empresas. Mas a gente Qualquer tipo de empresa. qualquer tipo de empresa. Mas a gente entende que atrás de um CNPJ tem um ou vários CPFs, né? Então, área de família, área criminal, área previdenciária, a gente tem parceiros chaves que a gente demanda essa parceria Legal. e consegue atender o empresário, né? A pessoa do empresário como empresa e como CPF de uma maneira completa e de uma maneira confiável, né? Já que a advocacia, você não procura, você não costuma procurar em qualquer esquina, né? Você procura alguém de Uma confiança. recomendação, Então, exatamente. Um então os know-how. nossos clientes procuram a gente muitas vezes para problemas pessoais. E a gente direciona, atua junto, acompanha com esses nossos parceiros. Foi até uma necessidade que a gente viu de ter um grupo de networking, assim, vamos dizer, com advogados. Jurídico, né? Sim, Jurídico. hoje nós temos um grupo de networking de advogados. A gente já está indo para a terceira edição desse evento, que é um evento nosso, Que legal. onde nós reunimos advogados, né, que também estão nessa pegada de empreendedorismo jurídico, que também entendeu essa necessidade do advogado andar cada vez mais juntos, porque nós participávamos de grupo de network com vários empresários e a gente sentia um pouco dessa falta do mundo jurídico fazendo esse tipo de evento, no sentido de também se unir, também unir as suas forças. E esse evento, ele é uma vez por ano? Ele é de tempos em tempos? Esse evento, a nossa ideia é fazer ele mensalmente. Nós fizemos 2 edições ano passado. Começamos em novembro, fizemos novembro e dezembro. E janeiro e fevereiro nós não fizemos em decorrência do carnaval, né? E março... O que aconteceu em março, Larissa? Então, a gente tem um projeto de aumentar a gente chama de queijos e vinhos, né? Isso. E aí a gente tem um projeto de aumentar, de expandir, porque a gente começou com a capacidade de 10 pessoas, depois aumentamos para 20 pessoas e a gente quer expandir essa capacidade. Então, a gente está estruturando para poder ser um evento muito mais completo para os nossos colegas advogados. Não importa a área, não importa se é concorrente da mesma área, se um é familiarista, outro é criminalista, um só pega um tipo de crime, outro pega todos. A gente senta e conversa. A pedra que você tropeçou, o seu colega não precisa Botar tropeçar. as cartas na mesa Sim. e trocar uma É porque figurinha também, mesmo. às vezes, você é o nosso cliente em empresa. Exemplo. E aí, às vezes, você quer cuidar do seu CPF, como a Larissa falou. E às vezes você já tem confiança no nosso trabalho. Você não quer procurar por uma terceira pessoa. Sim. E aí você. E a gente, assim. Olha, eu não faço isso, sabe? Então a gente acabou com essa eu não faço isso e começamos a puxar braços parceiros para dentro do nosso escritório. E através desse projeto de queijos e vinhos, como a Larissa disse, né, na primeira edição nós tivemos 10 advogados presentes, na segunda 20 advogados presentes. Então a gente quer estruturar isso para a gente fazer isso de uma forma, de fazer isso maior, um evento maior, porque às vezes você vinha com o seu CNPJ, mas você queria cuidar do seu CPF, você tinha algum problema, você buscava a gente não posso fazer esse processo, ou eu não atuo nesse processo, mas ao mesmo tempo a gente queria passar essa credibilidade para o nosso cliente de ser especialista naquele assunto. Então hoje eu não falo mais para o meu cliente CNPJ que eu não tenho aquele serviço. Eu falo que a doutora X vai atender o caso dele porque aquela doutora é especialista naquele assunto. Então eu dou muito mais credibilidade também ao meu escritório certeza, por conseguir segurança ao atender ele em todas cliente. as áreas, e eu também dou credibilidade à minha colega de tê-la como um braço especialista naquele assunto. E aí a gente não fecha a porta, a gente deixa ela aberta e assim o escritório ele vai avançando. Muito bom. Sim, não só o nosso, né? Como dos nossos colegas também, através da gente, a gente através deles também. Não é um evento que a gente cobre indicação, não. Sentamos aqui, tomamos um vinho, você fala da sua experiência ao contratar, sua experiência ao implementar um processo dentro
da sua empresa, processo de primeiro atendimento, algo do tipo. E aí a gente vai trocando figurinha mesmo, né? De ver o advogado, o colega advogado, como um amigo e não como um rival. Bacana, muito bom isso. Legal. E essa troca de figurinha, essas informações que vocês sentam com queijos e vinhos, é muito bacana, né? Porque a gente vê que os diferentes também se complementam, como vocês, né? Um é vascaína, outro é flamenguista. Sim. Isso ajuda, isso atrapalha, como é que é? Eu acredito que ajuda. Lá no escritório, tanto eu quanto a Tawane, como o Gabriel, somos totalmente diferentes. Somos 3 seres humanos totalmente diferentes. Ele é tricolor, ele é botafoguense. Brasil. Ele é ex-flamenguista. Ele é ex-flamenguista. Aí tem que chamar ele aqui para poder lhe explicar o porquê. Então porque... ele media ali entre vocês, né? Ele... Então, não tem essa figura de mediação. A gente aprendeu com o tempo a se amar nas nossas diferenças. Que bacana. Então, a gente é muito diferente. E a gente consegue conciliar isso de uma forma muito interessante, né? A gente nunca teve É uma família sempre tem atritos, mas todos os atritos a gente conseguiu levar bem, com bastante tranquilidade, né? Eu acho que pelo fato também da gente já atuar nesse campo de dissolução de sociedade. A experiência Eu faz acho, a diferença. sim, eu acho que isso conta também, né? Porque eu acho que alguns problemas que a gente vê acontecer, a gente não permite nem que aconteça com a gente, porque a gente já sentou, já esclareceu, e aí a gente é muito aberto também para conversa. E as nossas ideias também se encaixam muito, né? A visão empreendedora jurídica da Larissa bate muito com a minha, então a gente é só lovezinho. Só essa questão aí dela ser vascaína e eu ser flamenguista, Não, que é a mas parte respeitam, chata da história. respeitam, fizeram Mas a gente fez uma festa de aniversário pra ela. Ela fez aniversário agora dia 1º de abril. E aí a gente fez um bolo escrito o Vasco. A vida me fez Vasco e o Vasco fez da minha vida um inferno. E aí agora eu tô esperando o meu aniversário pra ver o que Já vai tem sair no aí, meu né? bolo. O troco vem, né? Isso aqui Vai. já é um pedido de festa surpresa. Aí, Aí já vou captando já Aí, os as sinais As mensagens que tem subliminares. que vir. É isso. Bacana demais. E assim, já que a gente está falando disso, qual dica vocês dariam para pessoas que estão montando negócio, para pessoas que já têm um negócio estabelecido? E sociedade tem isso, né? Tem as suas diferenças, mas essas diferenças não devem separar, devem complementar, né? Mas existem algumas coisas que precisam ser estabelecidas. Acho que no pré-negócio e durante o negócio também, acho que é fundamental. Qual dica que vocês dariam aí para quem está empreendendo, quer começar um empreendimento, tem uma sociedade ou quer estabelecer uma sociedade, uma parceria? O que é fundamental para começar com o pé certo? Uma dica só? Se quiser mais, aí você não vai vender mais a mentoria. Vamos lá, vou dar 3 dicas. Beleza. 1. Tente regularizar o seu escritório como empresa e agir como empresa. 2. Se você for procurar um sócio, busque alguém que te complemente e que tenha padrões éticos e visão de valores semelhantes com as suas. E 3. Faça um ajuste entre sócios, que aí a relação de vocês dois vão estar, vocês 2 ou 3 ou 4, vão estar descritas como cada um vai atuar, quem vai ser responsável por tal área. E eu acho que são as 3 dicas fundamentais, mas tem muita coisa aí. Uhum. Sim, e eu acho que essa questão que a Larissa levantou do ajuste entre sócios é muito importante, não só como ferramenta jurídica, né, empresários jurídicos, mas também para qualquer empreendedor que deseja abrir o seu negócio com sócio, que tenha esse instrumento, que tenha esse documento para validar a sua sociedade, para poder ajudar problemas futuros, e não só problemas, porque esse documento, a gente consegue abarcar muitas situações nesse documento. E engraçado, é um caso que eu sempre conto uma case do escritório, que quando a gente começou a sociedade, a Larissa falou assim pra mim: eu não lavo louça. É emblemático. Aí eu achei que era brincadeira dela, né?
E ela, não, eu não lavo louça e se você quiser, isso pode estar no nosso ajuste. A louça não é minha, eu faço tudo. Eu troco a lâmpada, eu faço isso, eu faço o que você quiser, mas a louça eu não lavo. E eu, tá bom, então, quer botar no ajuste, bota. Então, assim, tudo como... então, a gente sempre fala, sempre que a gente faz reunião com os nossos clientes, a gente fala, você pode colocar o que você quiser, não sendo ilícito, não estando contra o que diz a lei, você pode colocar o que você quiser. Se você quiser colocar que o seu sócio X lava a louça e você passa o pano, por exemplo, você pode falar. Então, assim, o que sua mente permitir você colocar aquilo ali. Ah, você trata do comercial e eu trato do operacional. Se aquele cara não está fazendo o papel dele como operacional, ou se você não está fazendo como comercial, vocês vão sentar e vocês vão discutir aquilo ali. Porque tudo que está ali precisa ser feito. Talvez redirecionar, reajustar. Sim. Veja como esse exemplo parece ser jocoso até, mas poderia criar muitas rixas numa sociedade se eu tomo um café aqui e deixo ali no canto. Tomo um café aqui e deixo ali no canto. Se eu não aviso para minha sócia que eu não lavo louça, tá tudo bem para você, eu não lavo a louça? Eu acho que eu vou pegar esse insight aí. E aí ela fala, ela precisa falar que sim, ela precisa autorizar. Atenção, equipe do Cria Mais, olha. Ela precisa Eu autorizar. acho Só a gente estabelecer aqui, ó. E aí um pequeno ato de não lavar louça poderia gerar uma irritação Sim, nela sim. dia após dia. Eu e acho que eu depois não de usei um bom ano- exemplo, né? Eu acho que eu não usei um bom Mas exemplo. assim, eu acho que é isso. Às vezes são coisas pequenas que são sutis, mas que são importantíssimas no dia a dia, na Sim. rotina. Eu lembro de um desgaste. podcast que eu vi seu, que você disse que o óbvio precisa ser dito. O óbvio Não precisa é? ser dito. Não E foi? Então é o isso. simples precisa ser feito. Sim. Então, executar aquilo que é necessário e ter luz sobre todas as coisas, né? Sim. Quando se tem nitidez, clareza, você não fica tendo tato porque você não tá escuro. Você tá vendo as coisas. Então, você sabe, nisso aqui eu não vou esbarrar, nisso aqui, aqui tá meu limite, porque tem clareza. Muito Sim. bacana isso. É isso, gente. Nós estamos aqui no Sou Cria. E no episódio de hoje nós falamos sobre muitas coisas, mas nós queremos aqui o seu comentário. Se você tem uma dúvida, se você tem alguma questão que você quer interagir, deixa seu comentário aí. E é claro, já curte, comente, compartilhe para que esse conteúdo chegue a pessoas que vão enganjar, que vão precisar dessa conversa. Hoje falamos aqui sobre CPF e CNPJ, como as coisas precisam ser juntas, mas também separadas em cada momento, como o jurídico auxilia no passo a passo disso, do CNPJ, do CPF. Então são assuntos assim importantíssimos para o empreendedor, para quem quer começar a empreender. E eu queria agradecer aqui a MCP, agradecer representados aqui nessa mesa hoje por Larissa e Tawane, por esse vasto conhecimento. E eu acredito que a gente vai ter mais episódios aí com mais dicas, com mais contribuições e quem sabe tirando dúvida da galera que vai interagir aí com a gente. Encerra aqui e eu queria que vocês deixassem aqui, né, as redes sociais para que as pessoas possam se conectar com vocês, ter esse auxílio jurídico também. Então, podem encontrar o escritório em @MCP Advogados. A gente posta diariamente pílulas de conhecimento jurídico. Me encontrar no @larissa_mcp.adv. E vocês podem me encontrar também no @Tawane Monteiro. Lá eu divido um pouquinho da minha maternidade, da minha carreira com vocês. E nós gostaríamos muito de agradecer o convite do Cria Mais. E esperamos muito em breve poder voltar aí e conversar um pouquinho mais com vocês. Com certeza, foi muito bom. Obrigado, estamos aqui e esse foi mais um Sou Cria, vem com a gente. Um abraço.